Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, dependendo da hora que você está assistindo o meu vídeo, a aula de hoje sobre ciclo trigonométrico. E antes da gente começar a trabalhar dentro do nosso ciclo trigonométrico, a gente precisa entender o que é este ciclo trigonométrico. Então vamos lá, vamos à sua definição. Ciclo trigonométrico nada mais é do que uma circunferência de raio unitário, de raio valendo 1, colocada no plano cartesiano. E aí, um detalhe importante, o centro da nossa circunferência está exatamente na origem do plano cartesiano. Então, se o meu centro é o centro O, esse centro estará no ponto 0 e 0, ok? E aí, tem um detalhe importante, né? Se o meu raio vale 1, significa que quando eu ando para a direita, essa coordenada tem o x valendo 1, como eu não fui nem para cima nem para baixo, o y vale 0. Mesma coisa vai acontecer nos outros três pontos. Neste segundo ponto eu estou indo para cima, então o meu y fica positivo em 1, porque nós estamos indo do centro até um ponto da circunferência, ou seja, nós estamos medindo o raio, que vale 1, como já foi dito anteriormente, e eu não vou nem para a direita nem para a esquerda, então a coordenada de x vale 0, ok? Os outros você consegue também perceber a mesma coisa. O que é importante aqui? Esse nosso ciclo trigonométrico, assim como o nosso plano cartesiano, ele vai ser dividido em 4 quadrantes. Então nós vamos ter que este é o primeiro quadrante, nós temos o segundo quadrante, nós temos o terceiro quadrante e nós temos o quarto quadrante. Outro detalhe importante. O importante aqui, ó, só antes da gente continuar, é que você entenda o que vai acontecer depois, através dessas definições, tá? Então, muito importante você ter esses pontos em mente, saber a localização desses quadrantes, porque lá na frente, logo mais, a gente vai utilizar sempre esses nomes aí para falar da nova teoria, ok? Outro detalhe importante, o ciclo trigonométrico ele vai ser utilizado para a gente representar arcos nele, ok? E estes arcos eles vão ter o seguinte detalhe, todos os arcos vão começar a ser representados do ponto 1 e 0. E aí, o que é o importante? Se você for no sentido anti-horário, o sinal do meu arco vai ser positivo. Caso você parta do ponto 1 e 0 e venha no sentido horário, o sinal desse nosso arco vai ser negativo, beleza? A gente já vai representar esses arcos. Antes, eu preciso falar para você quais são as unidades de medida que a gente pode utilizar para esses arcos. Vamos fazer isso. Pessoal, então estamos aqui com as duas unidades de medida para os nossos arcos e nossos ângulos, ok? Eu tenho a medida grau e eu tenho a medida em radiano. Quando eu pego exatamente uma parte dos 360 graus que eu tenho na minha circunferência, eu estou pegando exatamente 1 grau. Então, a medida do grau é muito fácil de você entender. Quando eu pego uma partezinha do total da minha circunferência, significa que eu estou pegando 1 grau dessa circunferência. E aí, preciso lembrar você que o ângulo, quando possui o seu vértice no centro da circunferência, ele tem medida exatamente igual ao arco que ele enxerga. Então, esse ângulo alfa formado vai ter a medida exatamente igual ao arco de 1 grau, beleza? Então aqui não vamos ter problema. Se eu pegar 50 partes dessa minha circunferência, eu estou pegando 50 graus. E assim por diante, ok? Aqui é muito fácil. Vamos ao radiano. Só um detalhe, né? A unidade de medida aqui, ó, o símbolozinho é a bolinha lá em cima. Então temos aqui 1 grau. Quando nós trabalhamos com o radiano, a unidade vai ser chamada de rad. E aí, olha que importante aqui, ó. Quando o nosso ângulo alfa enxerga um arco AB de medida exatamente igual
ao raio da nossa circunferência, significa que esse nosso ângulo alfa terá medida igual a 1 radiano. Então, de novo, se o arco que o nosso ângulo alfa enxerga, então o arco AB, possuir a medida exatamente igual ao raio da nossa circunferência, significa que esse ângulo alfa terá 1 radiano de medida. E aí é importante, né? Se o arco que ele enxergar tiver o dobro do raio, significa que ele vai ter 2 radianos de medida. Se o arco que ele enxergar tiver 3 radianos, 3 raios, desculpa, de medida, significa que o ângulo vai ser 3 radianos. E assim por diante. Então a gente pode afirmar aqui que o nosso ângulo alfa nada mais é do que a medida do arco que ele enxerga dividido pelo raio da nossa circunferência, beleza? E não esqueça de colocar a unidade de medida. Só para você entender, caso ele enxergue 5 vezes o raio, nós teremos 5R sobre R, ou seja, a medida do ângulo alfa será de 5 radianos. Tranquilo também, né? Então temos as duas unidades de medida, o nosso próximo passo é relacionar as duas e ver qual é a comparação que nós podemos fazer entre grau e entre radianos. Vamos fazer isso. Pessoal, eu vou comparar agora a medida em grau com a medida em radiano, ok? Vamos fazer o seguinte, se eu pegar toda a minha circunferência em graus, eu estou pegando 360 graus, ok? Vamos colocar aqui embaixo, né? Eu estou pegando 360 graus, ok? Não temos mais informação, paramos aqui. Agora, quando eu olho para o radiano, eu não acabei de te falar que a medida do ângulo é dada por L sobre o raio da minha circunferência? Eu vou assumir aqui, ó, que o raio vale R, então aqui vai continuar valendo R. E se eu peguei toda a circunferência para olhar para o grau, eu vou pegar toda a circunferência para olhar para o radiano também. Quando eu pego toda a circunferência, você concorda comigo que eu estou pegando o seu comprimento? E comprimento de circunferência é a mesma coisa que 2πr. Isso significa que o comprimento de arco que está sendo pegado quando eu olho para toda a circunferência é exatamente igual a 2πr. Se a fórmula fala para eu dividir esse comprimento de arco por R, eu também vou dividir aqui por R. Ou seja, cancela R com R, nós temos que o ângulo alfa vai valer 2π radianos quando eu pego toda a circunferência. Ficou fácil para você comparar. Se no grau toda a circunferência vale 360 e no radiano toda a circunferência vale 2π, significa que 2π radianos é a mesma coisa que 360 graus. Ou, para ficar mais fácil, eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir tudo isso por 2, ou seja, esse 2 vai cancelar, vai aparecer apenas π radiano, e 360 dividido por 2 é a mesma coisa que 180 graus. Ou seja, nós temos aí a seguinte relação. Π radianos é a mesma coisa que 180 graus, beleza? Muito fácil para você resolver aí, basta que você faça uma regra de 3. Se π radianos vale 180 graus, quantos radianos equivale a, por exemplo, 30 graus? E assim por diante, beleza? Resolveu a sua regra de 3, você encontra qualquer valor de ângulo que você desejar, tanto de radiano para grau, quanto de grau para radiano, beleza? Vamos voltar para o nosso ciclo trigonométrico para a gente começar a colocar os ângulos dentro deles. Pessoal, vamos começar a representar os nossos ângulos na nossa circunferência. Eu falei para você que a gente sempre vai começar a representar o arco nesse ponto, o ponto 1
e 0, ok? Então, vamos fazer o seguinte, se eu não sair do lugar, você concorda comigo que o meu ângulo, ou melhor, o meu arco vai ser nulo? Se o meu arco é nulo, o meu ângulo também é. Então, exatamente nesse ponto, o nosso arco, ele não tem medida. Ele vai valer 0 grau ou 0 radiano, beleza? Então, vamos colocar os dois aqui, ó. 0 grau ou 0 radiano, certo? Agora vamos começar a andar com esse nosso arco, beleza? Se eu começo a andar com esse arco e eu paro exatamente nesse ponto, no ponto onde o x vale 0 e o y vale 1, eu quero que você observe que a medida do nosso arco vai ser exatamente igual a esta medida, beleza? E aí, lembra da teoria, a medida do arco e a medida do ângulo central que enxerga este arco possuem exatamente os mesmos valores. Isso significa que se esse arco, ou melhor, se esse ângulo possui 90 graus, o arco que está formando ele também vai possuir 90 graus. Então, esse ponto aqui terá como limite 90, ou, se você preferir, π sobre 2 radianos, ou π sobre 2 radianos. O que eu quero que você perceba? Que a gente só precisa representar o ponto final do nosso arco. Por quê? Porque o ponto inicial sempre vai ser essa origem, ok? Vamos continuar? Vou fazer o seguinte, ó. Eu vou continuar andando com esse nosso arco até a gente parar exatamente no lado oposto à nossa origem. Quando eu paro exatamente no lado oposto à nossa origem, o arco formado vai ser exatamente esse. Ou este arco é exatamente igual à metade da minha circunferência. Se é metade da minha circunferência, esse ângulo central será igual a 180 e, consequentemente, o meu arco também valerá 180 graus. Ou, se você preferir, π radianos. Ou π radianos, beleza? Então já vamos fazer as duas representações para você já ficar craque nas duas, ok? Vamos continuar. Quero continuar com você. Estou com o meu ponto na origem, passei por esse, passei pelo 180 e vou finalizar o meu arco exatamente neste ponto, ok? Então perceba que o meu arco começou aqui na origem e andou 3/4 de volta. Se ele andou 3/4 de volta, significa que ele andou 270 graus. Ou, se você preferir também, 3π sobre 2 radianos, que é a mesma coisa aqui, 270 graus, ok? Para a gente finalizar o nosso ciclo trigonométrico, eu vou fechar a nossa circunferência. Ou, fechar a nossa circunferência significa percorrer todos os 360 graus. Ou, se você também preferir, 2π radianos. 2π radianos, beleza? Então, o que eu quero de você? Vamos juntar agora essas informações com as informações iniciais dos nossos quadrantes. Eu havia falado para você que esse é o primeiro quadrante, este é o segundo quadrante, este é o terceiro quadrante e, por fim, nós temos o quarto quadrante. Ou, dá uma olhada, perceba que os arcos do primeiro quadrante, eles obrigatoriamente estarão entre o 0 e o 90. Vamos anotar isso? Então, ó, no quadrante 1, o nosso arco alfa, ele obrigatoriamente estará entre 0 e 90 graus, beleza? Quando eu olho para o segundo quadrante, eu vou tirar esse sinal de igualdade aqui, ó, porque esses pontos são pontos bem definidos, ok? O que eu quero mesmo é o que está entre esses pontos. O ponto em si, ele é definido como 0, aqui como 90, 180, 270 e 360, ok? Então, no quadrante em si, eu não vou ter a nossa igualdade.
Quando eu olho para o quadrante 2, o que eu quero que você observe? Obrigatoriamente, o nosso ângulo será maior do que 90, porém, ele não extrapola o valor de 180, ou seja, o alfa é maior que 90 graus, porém menor do que 180, beleza? Você já entendeu, né? No quadrante 3, você vai perceber que o ângulo é maior do que 180, entretanto, ele tem que ser menor do que 270. E para a gente finalizar, no quarto quadrante, nós temos um ângulo ou um arco entre 270 e 360. Então, maior do que 270, menor do que 360, beleza? Então, esses são os limites dos nossos quadrantes. Tranquilo? Ou, até agora, eu só passei os limites, mas eu não mostrei como que a gente vai representar um outro arco qualquer nesse nosso ciclo trigonométrico. Vamos fazer isso então. Pessoal, vamos lá. Eu peguei aqui um exemplo do ângulo igual a 60 graus ou π sobre 3 radianos, ok? Então, ou ângulo ou arco. O que é importante? Vamos colocar a nossa origem, certo? E a nossa origem vale 0 graus. Depois eu tenho um outro ponto aqui que dá o limite do primeiro quadrante valendo 90. Tenho aqui o 180, que é o limite para o segundo quadrante. 270 para o terceiro. E a gente finaliza a nossa circunferência com 360 graus. Olha que importante. Esse ponto é importante você deixar sempre marcado, porque o nosso arco sempre terá como ponto inicial esse 1 e 0, ok? O que você precisa então? Apenas do ponto final. Se ele está pedindo uma medida de arco igual a 360 graus, você sabe primeiro que vai estar no primeiro quadrante, porque está entre 0 e 90, e aí você vem aqui e marca, faça o tamanho do seu arco igual a 60 e colocando o seu ponto final, o seu ponto de chegada para o tamanho deste arco, beleza? Então, peraí, nós representamos o arco igual a 60 graus. Caso você queira representar o ângulo dentro do nosso ciclo trigonométrico, basta que você ligue o seu ponto final à origem do seu plano cartesiano ou ao centro da sua circunferência. Isso porque você vai perceber que o ângulo formado será um chamado ângulo central. Ele possui o vértice exatamente no centro da circunferência e a sua medida é exatamente igual ao arco que ele está enxergando. Isso significa que se o arco vale 60, esse ângulo também vai valer 60 graus. Ok? Muito fácil de representar, né? Vamos fazer mais um exemplo para a gente representar no segundo quadrante. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar de cor aqui para ficar mais fácil para você, certo? E vou colocar um determinado ângulo beta, por exemplo, igual a 150 graus, ok? O nosso beta vale 150 graus. E aí, vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu não saiba quanto vale esse 150 graus em radianos. Vamos aproveitar para já descobrir quanto que ele vale, qual é a fórmula que você tem que usar para descobrir como ele vale em radianos, né? Vou usar esse cantinho aqui. A gente não sabe que π radianos equivale a 180 graus? Eu quero saber quanto vale o meu ângulo beta em radianos, sendo que ele é igual a 150. Portanto, basta resolver uma regra de 3. Eu vou ter que o beta ele é 150 sobre 180 vezes π. Você simplifica o 0 com o 0. O 15 divide por 3 dá 5. O 18 divide por 3 e dá 6. Isso significa que o nosso beta vale 5π sobre 6 radianos. Então, 150 graus ou 5π sobre 6
radianos, beleza? Importante você saber também como descobrir, fazer essa transformação, ok? Então vamos lá. Para representar os 150, ponto de origem marcado aqui em vermelho. Certeza que esse nosso ângulo vai estar no segundo quadrante, porque ele está entre 90 e 180. Ou, se eu andar todo esse arco, eu já andei 90 graus. Preciso andar mais 60, então eu vou andar mais ou menos até aqui, ó, mais ou menos até aqui, certo? E vou colocar um ponto final nesse nosso arco. Já posso afirmar para você que todo esse arco em vermelho vai valer 150 graus, ok? Mas, caso você queira representar não o arco, mas sim o ângulo, basta que você ligue o seu ponto final do arco ao centro da circunferência. Perceba que nós estaremos formando aqui, ó, um ângulo que mais uma vez será um ângulo central. Se ele é um chamado ângulo central, o valor de sua medida é idêntica ao valor da medida de seu arco. Então esse ângulo também valerá 150 graus. Beleza? Espero que tenha ficado claro a representação e o entendimento do que é o ciclo trigonométrico, ok? Eu vou finalizar essa aula hoje com vocês, para na próxima aula eu mostrar para você se nós podemos representar aqui ângulos maiores do que 360 graus, mostrar também os chamados arcos côngruos. Então tem muita coisa ainda para falar, beleza? Espero que você tenha gostado dessa primeira parte. Continue acompanhando os vídeos e até a próxima.